Saudações a todos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele coloca depoimento de espíritos que ele categoriza como expiações terrestres, né? Então são depoimentos de espíritos que se apresentam nas reuniões e contam ali as suas dores, as suas lutas, as provas dolorosas pelas quais passaram, que são denominadas expiações terrestres, no sentido de que erros foram cometidos e que desencadearam em determinadas provações mais difíceis na encarnação, né? Então, provações que não seriam exatamente um desafio pedido, uma prova pedida, mas situações pelas quais o espírito encarnado tem que passar para poder, aos poucos, ir resgatando o passado, os erros clamorosos que vamos cometendo no decorrer das nossas experiências. E entre tantas, ou entre algumas que ele coloca, né, nós podemos pegar aqui a Clara Rivière. Clara Rivière era uma menina de 10 anos pertencente a uma família de camponeses, numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que uma vida de felicidade me está reservada depois. Dizia a seu pai e chorava. Consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus, dizendo: Não tenho mais do que 5 minutos para viver, dai-me as vossas mãos. Ela expirou como anunciara. Esse pressentimento do momento da morte, quando ela realmente está se aproximando, não é de todo incomum, né? Há muitos espíritos ou muitas almas encarnadas, né, que pressentem esses momentos, até fazem algumas colocações para os familiares, alguns aproveitam, mesmo por intuição, porque aqui no caso dessa menina, ela tinha uma clareza muito grande, que nem sempre é assim que se dá. Na maioria das vezes é uma intuição que a pessoa tem, ela pressente, ela toma algumas providências, muitas vezes muito importantes, para evitar determinados problemas após a sua partida, né? Então o espírito é intuído, né? No sentido de aproveitar melhor aqueles tempos que lhe resta, né? Então vamos continuar. Que lhe resta naquele corpo. Então, continuando. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivière, onde transtorna tudo, bate na mesa como se tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Esse espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado, e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer: Mas vede, pois, como Clara está linda! Evocação de Clara Rivière
eu estou junto de vós, disposta a responder. Então, a irmãzinha percebia ali aquela presença, né? E houve essa evocação. Então, vamos ver o que ela vai responder. De onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes da vossa morte? Do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a Terra, e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação, eu sentia e via o que dizia. Então, ela comenta que ela já tinha sido médium, né? Retornou nesse pequeno espaço de tempo, também com mediunidade, daí essa clareza, daí essa lucidez, né, a ponto de consolar o pai, de afirmar que avisaria quando fosse partir, né, e tudo ali fez com que ela se apresentasse ali, fazendo para que os pais não tivessem dúvida, fazendo ali ruídos, barulhos, né, balouçando as louças, as cortinas, tudo para que não ficasse aquela dúvida, será que eu sonhei? Então, o espírito, ele toma os cuidados para que fique claro, né, que realmente ela se fez visível, né, para a irmãzinha. A irmãzinha via, os pais só ouviam os ruídos. Então, o médium da reunião continua perguntando: como ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimentos? Porque o sofrimento físico, responde ela, era dominado por uma força maior, a do meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. Como fostes prevenida no instante de vossa morte? Meu anjo guardião me disse, ele nunca me enganou. Dissestes ao vosso pai: consola-te e retornarei para te visitar. Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Eu tinha, sem dúvida, uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos, cuja turbulência tem uma importância como tenho a minha aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. Então, nós vemos que essa jovenzinha, essa menina, ela veio por pouco tempo, mas ela tinha uma tarefa, ela tinha uma missão junto a seus pais. Através dos seus pais, né, haveria aquele chamamento para a espiritualidade, porque evidentemente que toda a vizinhança acorria para ver aqueles barulhos, aqueles sons, e ela se apresentava. Determinados espíritos mais afeitos, mais com condições mais particulares para esses ruídos, para esses feitos materiais, né? A ajudavam nessa empreitada, enquanto ela se fazia visível para a irmãzinha. E tudo isso, evidentemente, ia atrair, né, muitas pessoas e fazia parte da missão ali dos pais, né,
ajudar na convicção, né, desse mundo espiritual. Assim, não fostes vós pessoalmente que causastes esta perturbação? Fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu se não fostes vós que produzistes estas manifestações? Minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. Então, nós sabemos que existe a vidência propriamente dita, existe a dupla vista. Pela dupla vista, nós podemos também ver aos espíritos, né? E muitos têm a dupla vista e nem se dão conta que têm. Muitos conseguem ver além do que os outros estão vendo e não se dão conta. Quando olham uma cena, quando olham um quadro, né, conseguem ver muito mais profundamente e acham que todos veem daquela forma. Aí fazem outra pergunta. Por que tão jovem fostes atingida com tantas enfermidades? Eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então, ela abusou da saúde. Tudo isso devemos prestar muita atenção, né? Porque às vezes esbanjamos saúde, não damos o devido valor. Então, como ela mesma diz aqui, fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fiz segundo a vontade de Deus e o meu anjo guardião me ajudou. Grandes exemplos, esses espíritos que erram, que se desviam, muitas vezes até por descuido, né? Andam, quantas vezes, né? Anda-se distraído, nos descuidamos e lá vamos de roldão cometendo erros, né? Mas ela tinha já com certeza uma condição de entendimento, porque arrepende-se, percebe o mau uso que fez das oportunidades que teve e retorna modificada, porque era uma criança que não se queixava. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? Ela responde: a pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir, e a todas deu a mesma aspiração. E é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro do que se pensa geralmente. Também encurtai as distâncias pela caridade, introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos.
Caros pais, orai a Deus. Continua ela, então, voltando-se aos pais, né? Caros pais, orai a Deus. Amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Implorai a Deus que vos provê, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos armar de coragem. Então, sabei, em provisão do futuro, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Clara. Então, nós vemos aqui que ela alerta para que os pais se munam de forças, de coragem, se armem de coragem, de perseverança, porque ainda seriam chamados a sofrer, né? Tinham passado pela dor da perda dela, mas outras coisas viriam. Então, nós temos que entender que a nossa encarnação, por ser proveitosa, graças a Deus, e Deus permita que tenhamos pedido ao Pai uma encarnação proveitosa, ela é feita de ciclos, né? E os ciclos, eles trazem fases de calmaria, em que nós nos reabastecemos, né? Nos munimos de forças, como está falando aqui para os pais dela, né? Para enfrentar depois novos períodos de lutas e desafios. É assim que se compõe uma encarnação, né? E é bom que tenhamos isso em mente. É bom que percebamos, porque muitas vezes estamos vivendo períodos de calmaria e ao invés de estarmos nos preservando, né, ao invés de estarmos nos munindo de forças pela perseverança, pela confiança para a chegada de tempos mais difíceis, muitas vezes estamos lamentando, nos sentindo infelizes, desprotegidos, esquecidos, mal amados e assim por diante. Então, a nossa ingratidão muitas vezes fala alto e faz com que desperdicemos os períodos bons que todas as encarnações possuem, porque são os períodos de calmaria, né? De uma calmaria que deve induzir a preparação, né? Preparação confiante para o melhor, porque as lutas objetivam o melhor para nós. E Kardec, então, para finalizar, ele faz um comentário sobre essa situação. É um belo pensamento este. A roupa de lã toca de mais perto do que se não crê a roupa de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam no meio íntimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhe concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Então, aquele brocado, né, de encarnações mais festivas, mais abundantes em sentido financeiro, né, mais abastadas, ela toca, né, ela toca de perto a roupa de lã, né, porque podemos mudar e mudamos constantemente pelas necessidades, pelo não aproveitamento de uma encarnação mais abastada, mudamos para aprender a desenvolver a humildade, né? Porque muitas vezes, muitas facilidades nos tornam fúteis, distantes, né? Do que realmente importa na vida, então reencarnamos
em condições mais difíceis para sermos chacoalhados de uma outra forma. Daí a necessidade de percebermos, seja em quais circunstâncias estejamos na encarnação, e todas as encarnações, mais abastadas, menos abastadas, com mais facilidades, com menos facilidades, todas são igualmente providenciais e proveitosas, desde que saibamos fazer o bom uso dessas situações. Um outro pensamento, não menos profundo, é aquele que atribui à calamidade dos povos a infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei da caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. E a prática desta lei é a prática desta lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados? As palavras desta menina aos seus pais são as de um demônio? Aqui então Kardec coloca, né, que ela faz essa alusão ali nessa explicação que ela está dando aos pais e ao médium que lhe fazia as perguntas, que muitas dessas amarguras, dessas dores surgem ali de uma forma coletiva, quando os povos passam a agir de forma imprudente, equivocada, né? Então vem ali aquele chacoalhão, que são essas situações pelas quais passamos para que coletivamente, além de individualmente, partamos para alguma mudança. E ele faz também essa alusão ao demônio, porque muitos afirmam que só os demônios se comunicam, né? Então, as palavras desta menina seriam partidas de um demônio, né? E assim termina Kardec nessas explicações. E fiquemos então nós com esse aprendizado, com essas reflexões que nos levam a profundas reflexões no sentido de nos observarmos, percebermos o que temos feito das nossas vidas, dos nossos dias. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através de mensagens de Emmanuel, em que ele fala sobre os inimigos, né? Perante os inimigos. E ele inicia com a passagem de Mateus, em que Jesus diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E Emmanuel nos diz: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Então vejam, quando nos reconciliamos ali com os inimigos, nós estamos preservando a nossa própria serenidade. Porque quando temos dificuldade com alguém, podemos ali ficar horas, dias, anos, até várias existências com o nosso pensamento vinculado nessas pessoas que temos grandes dificuldades, nesses ditos inimigos. Então, perdoar, nos reconciliarmos, isso é preservar a nossa própria serenidade, nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde física, mental e espiritual também. E ele fala que reconciliar-se com alguém é, acima de tudo, reconhecer o direito de opinião. Então, da mesma maneira que nós temos o nosso direito de opinião, qualquer pessoa também tem o direito de opinião dela. Se nós concordamos ou não, já é um outro ponto. Mas pensarmos nisso ajuda-nos a compreender, nos ajuda ali a conviver com esses supostos inimigos, a partir do momento que nós reconhecemos. Todos têm o seu direito de opinar. Exigir a estima
ou entendimento dos outros e preocuparmos em demasia, em excesso com aquilo que falam sobre nós, seria perder tempo valioso, quando nos constitui um sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então procuremos não exigir que todas as pessoas falem bem de nós, que todas as pessoas nos aceitem, que todas as pessoas nos amem, né? Porque se preocupar em excesso com isso, ou se preocupar em excesso com o que falam a nosso respeito, nós vamos perder ali um tempo valioso, como ele diz, perder o foco da nossa própria existência, daquilo que temos que fazer, né? E é muito natural para todos nós, ao longo da vida, que tenhamos que nos simpatizam conosco, aqueles que têm afinidades, como também é muito natural aqueles que não têm essa mesma afinidade, porque já vivemos muitas e muitas vidas. Antes dessa que estamos agora, tivemos muitas existências. E ao longo dessas muitas existências, fizemos amigos, conquistamos afetos, nós também magoamos, traímos. Então é muito natural que nessa vida nós nos deparamos com aqueles que temos grandes afinidades, que perdoamos facilmente, mesmo situações ali difíceis, né? Aqueles que nos sentimos bem só de estarmos ali na presença, mas também é natural aqueles que encontramos que nos incomodam, que nos irritam ali por pequenas situações, por pequenos motivos, porque atrás ali dessa afinidade ou dessa dificuldade, há sentimentos ali, há situações mal resolvidas, sufocadas, que nem sabemos a razão, porque não conhecemos ali o nosso passado, mas elas emergem através da raiva, da impaciência, né? Enfim, é muito natural então que nos deparemos nesse momento com os afetos, mas também com aqueles que temos dificuldades, que também esses nos testam a paciência, nos testam o perdão, nos testam o respeito, porque é muito fácil nós gostarmos de quem gosta de nós. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Mas Jesus, o Evangelho já nos ensinava: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro, mas em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Orai pelos que nos perseguem e caluniam. Então são pequenas frases, mas que deveriam e devem ser ali o norte no nosso dia a dia, nas nossas relações. Emmanuel continua dizendo: harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem e caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então vejam, ele nos convida a percebermos as qualidades nobres, né, daqueles que nos perseguem e caluniam. Então, sempre reforçando, não quer dizer que nós vamos validar, que nós vamos apoiar, que nós vamos concordar com a atitude do outro. Não é isso. Não é ser conivente. Mas ali nós também vamos procurar, naquele turbilhão de emoções, procurar ver quais são as qualidades que essa pessoa traz, né? Porque assim como nós trazemos as nossas qualidades, nós somos amados por algumas pessoas, nós também erramos, nós também magoamos, nós também temos ali as nossas lutas, as nossas angústias. Quando nós procuramos perceber isso no outro, de que apesar das situações que nós não gostamos, que nos incomodam, né, mas que alguém, um ser humano como nós, recapitulando um pouco, que tem o direito às suas opiniões, que tem as suas angústias, que erra, mas que também acerta,
isso vai nos ajudando a não vermos ali não só alguém que só erra, não só alguém difícil, mas alguém que sim, apesar dos seus erros, traz ali seus pontos positivos, traz as suas qualidades, enfim, assim como todos nós. E ele fala para desejar sinceramente que acertem, que triunfem, que sejam felizes, né? Então é o que o Evangelho fala: orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Deseje o bem, não deseje o mal, não nos felicitarmos ali se algo acontece de ruim, mas é procurarmos ali essa prece, essa compreensão e desejar de fato que o outro seja feliz. É muito comum depois ali de grandes dores, de grandes provas, quando a pessoa fala: olha, o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Quantas vezes a gente ouviu que a gente possa ter dito isso? Então não esperemos essas grandes dores, essas grandes angústias para chegar nesse ponto em que a gente fala: não desejo o que eu passei nem para o meu pior inimigo, porque a dor nos iguala, a dor ali nos faz perceber que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Emmanuel continua dizendo: renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade eles funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, não tenhamos ali a presunção de que nós vamos ser amados por todos, mas ele fala: aproveitemos ali o que eles nos falam, porque quantas vezes alguém que tem dificuldade conosco fala a nosso respeito verdades que os amigos nunca dizem. E como foi dito antes, eles de fato mostram ali até que ponto nós somos pacientes, até que ponto somos caridosos, até que ponto somos compreensivos, até que ponto respeitamos a opinião alheia. Então, por isso que ele fala que eles são fiscais e examinadores de nossos próprios atos, né? Uma pessoa certa vez falou que funciona como um personal trainer, né? Na medida em que eles nos estimulam, nos incentivam a nos melhorarmos, até para conviver ali, a não nos abalarmos com aquelas situações. E no momento antes, nós não comentamos, mas ele falava das críticas, né? Que as críticas muitas vezes nos machucam, nos incomodam, mas saibamos selecionar aquilo que nos chega. Se é algo que não tem nenhum fundamento, nós pensemos: bom, o outro tem o direito de ter a opinião dele, mas isso não me cabe, isso não me pertence. Então, fazendo ali um exame muito honesto, muito sincero. Mas se aquilo de alguma maneira nos cabe, se de alguma maneira aquilo tem um aprendizado, procuremos ter a humildade de analisar e falar: poxa, e de fato esse é um ponto que eu preciso dar mais atenção, é um ponto que de fato é um ponto que eu preciso melhorar ali dentro de mim. Ele continua dizendo: nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, né, das dificuldades ali, do ataque de alguém. Ninguém conseguiu tirar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou, nos convidou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Ou seja, Jesus não esperou que as pessoas se fizessem perfeitas, santas, para que ele convivesse. Jesus conviveu com todos, lutou com todos, nasceu, cresceu. Então esse é um convite para que nós não tentemos fugir ali das situações que a vida nos apresente, né?
Não nos coloquemos como pessoas superiores, evitando ali, como diz o Hermínio Miranda, evitando o contágio com os pecadores, porque ele fala que todos nós estamos ali no mesmo barco, somos espíritos em luta. Ele diz até no diálogo com as sombras, como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com um semelhante, também imperfeito. Não há como fugir de ninguém, isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco ajuda o cego, mas talvez o cego disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo, naquele que tem alguma deficiência. E quem sabe se o aleijado dispõe, o deficiente, dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo? Este, o mudo, um dia no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Então vejam que ele diz que nós vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros, ou na linguagem evangélica, amar-vos uns aos outros. Então fica aí essa reflexão para que aprendamos a perdoar, assim como temos tanta necessidade do perdão, da compreensão, da paciência daqueles que convivem conosco. Então tudo isso significa a nossa sanidade, a nossa saúde mental, emocional, espiritual, física e a nosso próprio equilíbrio em última instância. Então peçamos muito a Deus ali a serenidade, a lucidez e o equilíbrio para que possamos cultivar aqui na Terra afeições, afinidades, ir ali minimizando dia a dia, pouco a pouco, as dificuldades que todos nós ainda trazemos no convívio com aqueles que ainda temos dificuldades. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.